Eu queria tratar de um assunto, senador Paim, que aflige milhares de famílias do nosso Rio Grande do Sul, certamente de outros estados brasileiros, que é relacionado ao consumo abusivo de drogas e entorpecentes, uma ameaça à saúde dos usuários e um problema social com impactos preocupantes, não apenas no Brasil, mas em qualquer lugar do mundo. Só quem tem um conhecido, um amigo ou alguém da família dependente de algum tipo de droga sabe o drama que é lidar com essa situação. Recentemente, aliás, nós tivemos do ex-jogador Casagrande, agora comentarista de televisão, a libertação que ele teve das drogas, mas graças à ação de um filho dele, que involuntariamente o internou numa clínica. E ele reconheceu, depois de desintoxicado, já descobrindo a recuperação da autoestima e o retorno à vida e à atividade que ele faz, descobrindo que não fosse aquele gesto do filho de interná-lo compulsória ou involuntariamente, ele talvez não estivesse conversando e falando e voltando ao trabalho. Então, eu penso que o exemplo do Casagrande, que teve a coragem de expressar num livro sobre os seus demônios, isso pode contribuir decisivamente para aquilo que nós estamos trabalhando aqui. O filme O Acordo, que está em cartaz nos cinemas, conta a história também real de um pai de família interpretado por Dwayne Johnson, que vê o mundo desabar quando o filho mais velho do primeiro casamento é preso por porte de drogas. Mesmo sendo vítima de uma emboscada, o filho é condenado a 10 anos de prisão. Inconformado, o pai coloca a própria vida em risco, se infiltra em um complicado esquema ilegal de tráfico de drogas para ajudar as autoridades policiais, a fim de atenuar, desse modo, a pena do filho preso. Se um pai é capaz de fazer isso por um filho, imagine as mães e outros familiares que convivem com filhos, muitos deles implorando pela internação compulsória ou por uma solução que diminua o sofrimento provocado pela dependência química. A família também adoece com o usuário e cria-se uma situação de desespero e descontrole, como mostram as estatísticas oficiais. Só no Rio Grande do Sul, o número de usuários de crack, uma das drogas mais devastadoras da atualidade, aumentou nos últimos 10 anos de 0,2% para 0,8% da população de todo o estado, segundo dados do Ministério da Saúde. Significa que dos 10 milhões e 600 mil habitantes gaúchos, 85.500, lamentavelmente, já são hoje dependentes do crack. As estatísticas do Observatório Brasileiro de Informações sobre Drogas, órgão vinculado à Secretaria Nacional de Política sobre Drogas do Ministério da Justiça, que será coordenada pelo Defensor Público de São Paulo, Vitor e André Maximiano, nova nomeação publicada hoje no Diário Oficial da União, mostram que o consumo de drogas, independentemente do tipo, ocorre em 22,8% da população. O crack já é utilizado por 0,7% dos brasileiros. A cocaína, consumida por 3,2% da população, está entre as drogas mais usadas no Brasil, de acordo com o levantamento domiciliar feito com base em informações de quase 8 mil entrevistados com idade entre 12 e 64 anos, de 108 cidades brasileiras com mais de 200 mil habitantes. São estatísticas que, certamente, quando atualizadas, mostrarão uma realidade ainda mais preocupante. Não podemos fechar os olhos para esses fatos. Esta Casa tem a obrigação de debater o assunto e propor medidas que, em conjunto com outras iniciativas já existentes do poder público e no setor privado, viabilizem a melhora da qualidade de vida da população com mais segurança, mas, sobretudo, com mais saúde. Na última sexta-feira, a liderança do Bloco de Apoio ao Governo debateu essa questão, especialmente sobre a internação compulsória de dependentes químicos tratados no PLS 111 de 2010, um substitutivo de minha autoria, apresentado ao projeto do ex-senador Demóstenes Torres. Essa proposta foi aprovada neste mês pela Comissão de Assuntos Sociais desta Casa, presidida pelo competente e aplicado senador Valdemir Moca, do PMDB do Mato Grosso do Sul. O projeto de lei prevê, entre outros pontos, a determinação judicial de encaminhamento e a tratamento ou a internação compulsória de usuário de drogas. Eu queria, sobre esse aspecto, senador João Costa, chamar a atenção para um detalhe. A área de direitos humanos tem muita preocupação e com fundamentadas razões de evitar que internação compulsória signifique a perda dos direitos individuais ou uma violência à cidadania. Na verdade,
substitutivo já diz na palavra, substitui. O substitutivo que eu fiz, senador Pedro Táxi, ele altera radicalmente, porque o projeto original do senador Demóstenes previa, inclusive, o apenamento do dependente químico, multa e uma série de outras, de uma internação independente de qualquer análise de saúde, tratando mais como segurança pública e repressão do que propriamente como doença e internação, para desintoxicação e recuperação da dependência química. Nesse substitutivo foram resguardados esses direitos individuais. É claro que a pessoa, o cidadão, sob o efeito de drogas, ele não tem discernimento para saber se está fazendo bem ou mal. Ele perde aquilo que disse o Casagrande naquela entrevista reveladora. Eu perdi o senso e, graças ao meu filho, o gesto de amor que o filho teve de interná-lo compulsoriamente, salvando das garras da dependência química, da cocaína, do crack, de todas as drogas, da maconha, enfim. Então, esse gesto, no caso do substitutivo, senador Pedro Táxi, ele preserva, primeiro, só um juiz pode determinar. Segundo, e antes do que o juiz se manifeste, um grupo de saúde formado por 3 integrantes profissionais de saúde, incluindo um médico, onde for possível um psiquiatra, mais 3 pessoas da área da saúde, para dizer que ele precisa ser internado. Aí, então, depois dessa avaliação médica, um juiz vai determinar, se ele entender assim, a internação compulsória. Retira a multa, retira o aprisionamento. As pessoas não vão estar caçando, ela vai ter que, para ser internada nessas condições, ter que a palavra dos especialistas em saúde. Portanto, preserva todas as condições em relação aos direitos individuais. Com muita alegria, concedo a parte ao senador Pedro Táxi. Senadora Ana Amélia, inicialmente quero cumprimentá-la pela medalha, pela honraria recebida em Minas Gerais, a medalha da Inconfidência. Poucos brasileiros e brasileiras recebem esta homenagem. Vossa Excelência é uma daquelas que a homenagem não vai ficar só pregada aqui na roupa, mas é merecedora desta homenagem. E quero parabenizar o governador do Estado de Minas Gerais pela escolha e o Conselho, na comissão que faz essa escolha, por Vossa Excelência ter sido distinta com esta medalha. A segunda parte da vossa fala, existe um preconceito em relação a esta internação. Dizem que ofende os direitos fundamentais do cidadão. Eu pergunto a Vossa Excelência, neste debate que nós estamos a fazer, qual é a diferença do indivíduo para este copo? Este copo é uma coisa. Este copo, ele não tem dignidade. Este copo não é um fim em si mesmo, é um meio para atingimento de um fim. O indivíduo, ele tem dignidade. E uma das características da dignidade, uma das expressões da dignidade é a liberdade. A possibilidade de escolher o seu destino, a possibilidade de ter a opção de fazer escolhas, eleger caminhos. Eu pergunto, aquele cidadão que está ali drogado, aquele cidadão, ele pode fazer escolhas? Ele está coisificado, ele está se transformando em uma coisa. Nós precisamos descoisificar este cidadão. Eu sou favorável a este tipo de internação. O Ministério Público do Estado de São Paulo tem um trabalho disso lá na Cracolândia. Eu sou favorável a isso. Ninguém quer desrespeitar direitos fundamentais daquele cidadão. O que se busca é retirar-lhe a característica de coisa, porque ele não pode escolher o seu destino. Ele não tem mais a sua autodeterminação que nos faz diferente deste copo. Por isso, eu sou favorável e quero manifestar o apoio a este substitutivo de Vossa Excelência. Sim, nós estamos violando direitos fundamentais do cidadão. A Constituição garante o direito à existência, mas essa existência não é qualquer existência. Deve ser uma existência digna no seu sentido moral, no seu sentido material. E uma existência digna em sentido moral significa direito de ter direitos. E aquele cidadão viciado ali que se encontra na mais baixa situação de degradação humana, ele está se transformando em uma coisa e precisamos ajudá-lo. É exatamente esse o sentido da alteração feita nesse substitutivo, senador Pedro Táxi. E eu penso que os exemplos estão aí a nos revelar
a oportunidade de encararmos essa questão dessa forma, com racionalidade, mantendo aí as condições pragmáticas do atendimento de resolver essa questão. Caso contrário, poderemos entrar num beco sem saída nessa matéria que está, digamos, dizimando muitas famílias, destruindo muitas famílias por conta de um membro da família dependente de crack. O assunto foi muito discutido na Comissão de Assuntos Sociais, foi aprovado por maioria, com o voto contrário do senador Humberto Costa, que tem dedicado a essa questão, e o senador Eduardo Suplicy, encaminhando a questão para a Comissão de Direitos Humanos, onde terá caráter terminativo. Eu só espero que esse projeto não seja, nessa Comissão de Direitos Humanos, mutilado, porque, como eu expliquei, e o senhor é advogado, homem das leis, sabe, eu expliquei claramente que ele não retira nenhum direito individual do cidadão, porque enquanto ele está sob o efeito da droga, ele não tem discernimento sobre si mesmo, mas pode, observadas as regras de atendimento e análise médica, depois disso, ainda um juiz vai determinar, é preciso que o juiz também dê a palavra, não é simplesmente jogar dentro de uma clínica, é preciso também ter uma visão clara da necessidade de darmos apoio às chamadas hoje, eu penso equivocadamente, comunidades terapêuticas. Estou trabalhando intensamente na criação de um marco regulatório sobre essas instituições, que deveriam ter outro nome, casas de acolhimento, casas de ressocialização, ou casas para recuperar a autoestima, como quiserem. A palavra terapêutica dá a ideia de uma clínica com a necessidade de médicos. Não, a comunidade hoje, ela reúne as pessoas que sofrem da dependência, que sofrem da doença chamada dependência química, exatamente para, no conjunto, seja com orientação religiosa, seja com orientação filosófica, buscarem a recuperação da sua autoestima e se libertarem das drogas, porque a dependência é, como dizem os especialistas, uma doença. Então, nós precisamos, essas entidades, as chamadas hoje comunidades terapêuticas, estão fazendo um papel extremamente importante. O senador Wellington Dias aqui tem trabalhado muito, ele conhece no estado dele, no Piauí, eu conheço no Rio Grande do Sul, que tem sido feito, os depoimentos que nós ouvimos aqui de muitas comunidades, que deixo de citar para não cometer injustiça, de outras tantas que espalhadas pelo Brasil estão fazendo um trabalho social de grande relevância, salvando muitos e muitos jovens da dependência química, da dependência das drogas e recuperando esse cidadão ou essa cidadã para o convívio familiar, para o trabalho, enfim, para a própria vida. É uma questão importante essa, que merece atenção desta casa. Temos debatido o assunto com o governo federal e especialistas nessa matéria. A meu ver, existe uma visão conflitante sobre o problema dentro do governo. O Ministério da Justiça trata o tema como um assunto de segurança pública e, por isso, tende à repressão, enquanto o Ministério da Saúde tem uma percepção clara de que a dependência química é uma doença e, como tal, deve ser tratada. Foi isso que nós buscamos adaptar o projeto nesse substitutivo do PLS 111, referido há pouco. É preciso esclarecer que o dependente químico é um doente e não um criminoso. Ele não precisa, ele, claro, pode ser um criminoso na hora que ele mata ou assalta para ter dinheiro para comprar droga. Mas antes de apenas ser um dependente químico, ele é um doente. Ele não precisa de cadeia, mas de um tratamento adequado, supervisionado. A visão do substitutivo é muito mais humanista e focada na saúde pública. Precisamos desse equilíbrio. A sociedade quer uma resposta e o poder público precisa se posicionar sobre este problema tão presente na nossa sociedade. Como médico, o senador Valdemir Moca também demonstrou preocupação com o tema. Segundo ele, existem muitos usuários de drogas que nunca se tornam viciados, mas há outros, segundo o senador, que até matam com o objetivo de adquirir dinheiro para o consumo de mais drogas, requerendo, neste caso, a internação compulsória. Por isso, a importância de uma comissão técnica para avaliar cada situação antes de determinar a internação do paciente, como prevê o substitutivo que eu elaborei. Nos debates feitos nesta casa, o senador Sodré Santoro disse que as chances do usuário de drogas se tornar um viciado e, posteriormente, um traficante são muito grandes. Não há dúvida que o consumo de droga aniquila a juventude e aumenta o sofrimento
dos usuários, mas, sobretudo, das suas famílias. As ações que têm sido adotadas em São Paulo, no Rio de Janeiro, Porto Alegre, Belo Horizonte e em outras capitais brasileiras mostram que o debate sobre a internação compulsória de dependentes químicos se torna cada vez mais urgente e necessário. Dados recentes divulgados pelo jornal Estado de Minas Gerais mostram que, após mais de um ano de lançamento de um mega programa de combate às drogas chamado Crack é Possível Vencer, que previa a aplicação de 4 bilhões de reais até 2014, apenas, senador João Costa, 147 milhões de reais foram previstos no orçamento do ano passado e desse somatório apenas 16 milhões e 800 mil reais, ou seja, 10,8% do total, foram efetivamente aplicados no programa coordenado pelo Ministério da Saúde, Educação, Justiça e Secretaria de Direitos Humanos. O cenário fica ainda mais dramático se considerarmos que, no mesmo período, o Ministério da Saúde foi obrigado a desembolsar 116 milhões e 800 mil reais com mais de 150 mil internações de dependentes de droga. A situação preocupa também no caso do Fundo Nacional Antidrogas, FUNAD, que financia programas de vários ministérios. Dos 322 milhões e 500 mil reais autorizados para o uso em 2012, apenas 4,6% do valor, ou seja, 14 milhões e 800 mil reais, foi de fato destinado à finalidade do fundo. Lamentavelmente, ações básicas de prevenção e assistência aos usuários de drogas não têm saído do papel. Enquanto isso, famílias inteiras sofrem em busca de internação ou de uma saída possível para um drama tão difícil e recorrente em nosso país. O respeitado médico Drauzio Varela acompanha dependentes de crack há mais de 20 anos e tem dito repetidas vezes porque é favorável à internação compulsória dos usuários de crack que perambulam pelas ruas feito verdadeiros zumbis. Segundo a autoridade médica, todas as experiências mundiais com a liberação de espaços públicos para o uso de drogas foram abandonadas porque houve aumento da mortalidade. Ninguém conhece, por isso, o melhor método para tratar a dependência de crack. Certamente, a internação compulsória não acabará com o consumo dessa violenta droga, principalmente se as medidas públicas não vierem acompanhadas de criação de serviços ambulatoriais que ofereçam suporte psicológico e social para a reintegração social do usuário. O consumo de crack é uma epidemia e deve ser tratada como tal. Se a decisão de internar pessoas com a sobrevivência ameaçada pelo consumo da droga amadureceu a ponto de ser implantada, vamos nessa direção. É pouco, mas é o primeiro passo. Liberdade é diferente de irresponsabilidade ou displicência, desleixo ou ainda negligência. Não podemos fechar os olhos para esse grave problema. As famílias que vivem na pele esse drama esperam ações de nossa parte. Essa é uma delas. Muito obrigada, senhor presidente. Senhora senadora Ana Amélia, eu gostaria de parabenizar